Ok, isso definitivamente não é pra crianças. E realmente não era. Existem poucos vídeos sobre esse tema aqui no Brasil, e todos têm uma qualidade duvidosa. Então o rumor de que isso era um show feito especificamente para crianças acabou sendo tomado como verdade pelas poucas pessoas que conhecem ele aqui. Mas não é bem assim. Mas para conseguirmos entender o que está acontecendo aqui, primeiro precisamos saber o que é Pop the Performer. E como que essa animação bizarra que tinha tudo pra aparecer em um vídeo de Lost Media como a animação bizarra infantil perdida pelo tempo, na verdade acabou ganhando uma legião de fãs por todo o mundo. E eu inclusive acabei virando um deles. Então vamos entender o que é Pop the Performer. Há alguns meses atrás eu tava tranquilo tentando achar alguma coisa pra assistir no YouTube. Até que depois de um tempo eu acabei me deparando com isso. De primeira, quando eu vi a thumbnail, eu achei que era alguma animação infantil mal feita. Sabe, aquelas que de vez em quando você acaba vendo seu irmãozinho assistindo e aí você fica pensando, meu Deus, por que eu não sou filho único? Que isso não acontece só comigo, né? Enfim, voltando ao assunto. Eu resolvi clicar no vídeo, já que eu não tava fazendo nada. E bem, digamos que o que eu acabei encontrando foi bem mais bizarro do que só uma animação infantil mal feita. O episódio já começa com a abertura da animação. E eu nem preciso falar que ela é bizarra pra caramba, né? Essa animação mal feita, misturado com essa plateia 2D esquisita, acaba passando uma vibe muito estranha, de que apesar dos personagens estarem sorrindo, eles não estão nem um pouco confortáveis com o que está acontecendo. E bem, a animação é desse jeito por dois motivos. O primeiro motivo é porque Pop the Performer começou a ser exibido no Japão no começo dos anos 2000, na emissora de TV japonesa chamada Kids Station. E a animação 3D nessa época ainda era uma parada muito rústica e extremamente cara de se produzir. E é aí que também vem o segundo motivo, o dinheiro. Os animadores tinham uma verba muito baixa para produzir os episódios. E quando eu digo baixa, era baixa mesmo. Eles tinham apenas 100 mil ienes por episódio. E você deve estar achando que é muito, mas isso dá só 600 dólares. E é por isso que todos os episódios se passam em um circo no deserto. Porque isso era o mais barato a se fazer. E você percebe que eles realmente estavam se virando com o que tinham quando o design dos personagens só são do jeito que são por falta de dinheiro. Você já deve ter reparado que o Pop só tem 3 dedos. E isso só aconteceu por falta de dinheiro, já que era mais fácil animar 3 dedos grandes do que 5 dedinhos pequenos. E isso acaba dando um sentimento estranho. E eu não tô falando dos personagens, mas sim do cenário. Um circo é um lugar que deveria estar cheio de pessoas, afinal é um circo. Mas ele tá completamente vazio. Mas ao mesmo tempo que ele tá vazio, ele tá em perfeitas condições. Ele é só um lugar que um dia provavelmente era cheio de vida, mas agora por algum motivo não tem mais ninguém. E isso, meus amigos, isso é um belo exemplo de espaços liminares. Existem vários consensos do que é um espaço liminar. Alguns dizem que são locais que parecem artificiais. Outros dizem que são locais que te dão um sentimento de nostalgia. E por aí vai. Mas uma coisa que todo mundo concorda é o conceito básico de um espaço liminar: o vazio. Algo que claramente foi feito para as pessoas usarem.
mas que agora é apenas um resquício do que ele já foi. E isso define muito bem o que o circo de Pop the Performer é. Um lugar que foi feito para as pessoas se divertirem e usarem, mas por algum motivo não tem ninguém. Voltando ao episódio, o episódio começa com o Kedamono, esse lobo que se comunica usando máscaras. Cada expressão facial que ele faz é na verdade apenas um desenho feito na máscara. E isso sempre me fez ficar pensando o que ele tanto esconde atrás dessa máscara, já que até no mangá ele acaba fazendo de tudo para esconder o rosto dele. Ah, e sim, existe um mangá de Pop the Performer, mas eu vou falar disso mais pra frente. E o Kedamono tá praticando arremesso com facas. E ele é tão bom com isso que ele não só acerta todas as facas onde ele queria, mas também consegue fazer uma estátua do Pop. Detalhe, somente arremessando facas. Mas tem um problema. O Pop estava escondido lá atrás, só observando. E ele não gostou nem um pouco do Kedamono arremessando facas em uma estátua que parece ele. Então, o que o Pop fez? O que qualquer pessoa normal faria, né? Ele simplesmente algema o Kedamono em uma parede e coloca uma maçã na cabeça dele para praticar arremesso com facas nele. Como eu disse, o que qualquer pessoa normal faria, né? Então o Pop arremessa a faca. E você deve estar pensando, é só uma animação bobinha, ele com certeza vai conseguir acertar a maçã. Então, ele realmente consegue acertar, mas não a maçã. Pois é, o Kedamono simplesmente morreu. E tipo, ele morreu de verdade, a alma dele começa a subir e simplesmente vai pro céu, mas não por muito tempo. Já que o Pop tira um frango frito do bolso e a alma do lobo imediatamente volta para tentar comer o frango frito. O Pop fez o lobo voltar para poder se desculpar com ele, né? Não. Ele simplesmente prende a alma do Kedamono na parede para tentar acertar a maçã mais uma vez. E eu nem preciso falar que o resultado não foi diferente do anterior, né? Pois é, o Pop é tão louco que ele conseguiu matar um cara que já estava morto. E isso continua, até que depois de um tempo ficam vários corpos do Kedamono espalhados pelo circo. E eu já disse que essa animação é bizarra, né? Então o Pop começa a ficar muito cansado depois de tantas tentativas. E já que ele estava muito cansado, ele acaba errando o lobo. E a faca acaba batendo na parede e voltando na cabeça dele. Sim, o Pop morreu. Porém, antes que ele possa ir pro céu, ele simplesmente quebra a argola dele e começa a pisar nela. E em um momento de raiva, ele joga a faca na parede, que acaba voltando nele. E o episódio acaba assim, com o Pop e a alma dele jogados no chão, junto com vários corpos do Kedamono pendurados na parede. E depois dessa bizarrice, eu nem preciso falar que os episódios não seguem uma linha cronológica, né? Em vários episódios, os personagens simplesmente morrem. Mas no próximo eles estão totalmente bem. Isso é porque nenhum episódio tem ligação direta um com o outro. A única ligação que eles têm são, bem, os personagens. E se você acha que isso é o máximo de absurdo que essa animação consegue fazer, eu vou te dar um spoiler. Esse é o episódio mais leve de todos os 39 que existem. No episódio 4 da segunda temporada, que se chama Veneno, o episódio começa com o Pop mandando umas piruletas maluca. E esse sol esquisito aí é o Papi. Ele é um personagem que acaba virando bem recorrente a partir da segunda temporada. E eu acabei ficando um pouco confuso, mas pelo que eu pesquisei, o Papi é o pai biológico do Pop, mas o Pop não sabe disso. Pois é, meio bizarro e confuso, mas por incrível que pareça, essa animação é bem mais complexa do que deveria ser, tendo até personagens que fazem parte do universo, mas nem ao menos apareceram na animação. Mas de qualquer jeito, voltando ao episódio, depois que o Pop termina suas acrobacias, o Sol e o Kedamono ficam bem impressionados e batem palmas para ele. E então o Kedamono resolve tentar também, e ele é absurdamente melhor que o Pop. E o Pop acaba ficando com inveja, e então ele acaba tomando uma decisão de caráter duvidoso. E detalhe, esse é o único tipo de decisão que ele toma a série inteira. Ele acaba simplesmente pegando um escorpião e jogando no Kedamono. Pois é, brincadeira super saudável. Então o escorpião obviamente acaba picando o lobo e acaba envenenando ele.
Porém, no susto, o lobo acaba jogando o escorpião pra longe. E ele acaba caindo no Pop, e assim picando ele também. Pois é, né? Esse é o famoso karma, né? E assim os dois acabam sendo envenenados. Mas relaxa, porque o Papi sabe exatamente o que fazer pra tirar o veneno. Então ele se aproxima do Kedamono, ele faz isso. Mas relaxa, ele só tá tirando o veneno